Evangelho de João. Capítulo 11. Nós encontramos em 2/3 desse capítulo uma narrativa da reação de Jesus para com a perda de um grande amigo, com a perda de Lázaro. Ele era muito amigo da família, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, faziam parte desse grupo de pessoas, e o texto nos mostra a reação de Jesus a uma perda tão significativa quanto a perda do grande amigo de Betânia, Lázaro, que lhe abria sempre as portas para o receber. A partir do verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Até aqui. Santo Deus, eu quero te agradecer nessa manhã por essa sagrada reunião, por esse tempo maravilhoso na sua presença de louvor, condução do Jonas e toda a equipe de louvor que nos levou à beira do altar nessa manhã para prestarmos ao Senhor culto por tudo que tu tens feito e por tudo quanto vais fazer. Mas minha oração nesse momento, além de lhe pedir que nos abras o coração para compreender a tua palavra, é para que tu tenhas um olhar caridoso, generoso para quem sofre. Nessa manhã nós vamos falar dessa importante área da vida humana, que geralmente, meu Pai Celestial, é responsável pelos sucessos e pelos fracassos da nossa vida. Nós queremos falar sobre a vida emocional do ser humano em Cristo. E queremos, ó Deus, lhe pedir que o Senhor ilumine esse campo de visão ao longo do Evangelho sobre a pessoa de seu unigênito Filho Jesus, que se fez carne e que também, como lemos nas Escrituras nessa manhã, comovia-se com a comoção e a tristeza de uma família recém-enlutada. Toma as nossas vidas nas suas mãos e dirige o nosso coração para percebermos ao longo do Evangelho as diversas reações emocionais de Jesus aos diversos desafios que lhes foram impostos. Ó Deus, ensina-nos a sermos crentes, ensina-nos a sermos, ó Deus, um povo onde o Espírito Santo habita, um corpo onde o Espírito Santo veio habitar, ó Deus, para sempre. Concede-nos graça para percebermos como o Senhor trabalha em nossas vidas emocionais e que nós tenhamos, ó Deus e Pai, informação, elucidação e eventual libertação de nossas emoções nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Eu não acredito que nós tenhamos qualquer dificuldade, ou pelo menos não tenhamos até aqui, de perceber a humanidade de Cristo, expressa através de diferentes vezes ao longo do Evangelho, em que aparecem as necessidades materiais, físicas do Filho de Deus: cansaço, fome, sede, dor. Afinal, Natal é a celebração da encarnação do Verbo. Natal é a celebração da chegada do Filho de Deus prometido, aquele que quis se fazer como um de nós. Mas nós temos uma grande dificuldade de percebermos ao longo do Evangelho, porque geralmente nossas leituras não são dirigidas para isso, para percebermos esse lado da vida emocional de Jesus. Quando ele se fez homem, ele se colocou debaixo das mesmas emoções. Nós precisamos fazer aqui uma diferenciação. Existe na vida humana uma série de sentimentos que a Bíblia Sagrada nos fala que fazem parte da nossa natureza carnal, decaída. Primeira vez que o homem sentiu medo na história da humanidade foi lá no Jardim do Éden, quando Adão teve medo da voz de Deus. Você já teve medo alguma vez? Se você já teve medo alguma vez de qualquer coisa, esse medo diz respeito a essa nossa natureza decaída, porque a nossa confiança não é tão firme em Deus, ao ponto de nós nunca termos medo, sermos destemidos todo o tempo, corajosos todo o tempo, para enfrentarmos todas as possíveis dificuldades da vida. Mas eu entendo que nós tenhamos uma grande dificuldade de enxergarmos as manifestações emocionais, humanas, que Jesus teve ao longo da vida. Nós lemos aqui uma delas, em que ele se comove com um lar enlutado. Quem nunca se comoveu diante da morte de um amigo? Mesmo sabendo ele do que aconteceria com Lázaro, porque lá atrás ele dissera: eu vou a Betânia despertar Lázaro. Ele sabia o que haveria de acontecer naquela pequena aldeia lá de Israel. Ele sabia que Lázaro seria ressurreto, que ele tornaria a viver, que ele tornaria para Deus, que ele tornaria para a sua família. Como homem perfeito, quando estudamos a Bíblia, percebendo esses detalhes das emoções humanas presentes em Jesus, nós podemos perceber como ele idealiza que o seu povo reaja a esse universo de emoções. E é certo que nós estamos, todos nós, imersos nesse caldeirão de emoções que muitas das vezes nós gostaríamos de não ter. Ansiedades. Nós que imaginamos que a ansiedade é um problema dessa geração, Jesus falou sobre a ansiedade lá no Sermão da Montanha. Nós estudamos aqui há algumas semanas as palavras orientadoras e confortadoras de Jesus e o remédio para a ansiedade. O remédio para a ansiedade é observar os lírios do campo, os pássaros do céu, ou seja, fazermos um mergulho na criação e tentarmos refletir sobre toda essa beleza saturada de Deus que há em nosso derredor. Numa manhã de domingo como essa, o sol brilhando lá fora, iluminado o dia, está fazendo calor, eu sei, mas a gente pode perceber a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus presente. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que
todo o poder, a graça de Deus pode ser percebida através das obras criadas. As obras criadas revelam Deus, revelam o Senhor. O salmista também fala sobre isso, lá no livro dos Salmos, no capítulo 19, que diz que um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então a obra criada é um santo remédio contra a ansiedade. O que Jesus está sugerindo? Está vivendo, está sofrendo de ansiedade, passe pelo menos 1 hora do dia ao ar livre, viva ao ar livre. Bem, Jesus disse isso há 2000 anos atrás, mas os médicos, confirmando, eles prescrevem que toda aquela pessoa que está vivendo emocionalmente afetada por qualquer drama da vida, deve viver, pelo menos, ter 1 hora de caminhada por dia. Isso é conselho médico. Mas mergulhar na humanidade de Jesus, e especificamente nessa área, porque temos falado de diversas áreas da humanidade de Jesus ao longo desse advento, nós constatamos a biblicidade da teologia da encarnação. João disse que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Portanto, crer na doutrina da encarnação é um passo mais do que importante para servir a Deus. Esse mergulho na humanidade de Jesus nos coloca diante daquele dualismo grego que eu já tentei comunicar aqui aos irmãos, que dizia que a parte física do ser humano não presta para nada. O que presta é a parte imaterial, intangível, a alma humana, mas a parte física não presta para nada. E se você imagina que isso é um problema lá de 2000 anos atrás, está totalmente enganado. De vez em quando eu vejo sinais de gnosticismo nas declarações de alguns irmãos na fé. Alguns irmãos que dizem assim: quando eu morrer, você pode me colocar em qualquer vala da vida. E não é bem assim. O corpo foi criado por Deus. Esse corpo que está aí, bonito ou feio, esquálido ou mais volumoso, ele foi criado pelo Senhor. Corpo não é um negócio que você descarta em qualquer vala da vida, não. Essa não é a maneira cristã de entender a vida física. Isso é gnosticismo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar fora aqui da igreja, mas isso é uma doutrina, um gênero de cosmovisão grega, que nada tem a ver com a Bíblia e com a fé. Esse gnosticismo foi a pior heresia contra a qual os apóstolos tiveram que lutar no primeiro século, onde diz que o corpo para nada presta. Não, o corpo tanto presta que Deus o ressuscitará e o revestirá de glória nos últimos dias. O corpo presta, irmãos. Então não viva nessa tendência de que a única coisa que presta na vida humana é o espírito. Não. Nós lutamos contra o gnosticismo quando a gente biblicamente se compromete a pensar nesse lado humano de Jesus. Nós também precisamos olhar para as emoções e como Jesus as viveu no Novo Testamento. E por que razão, pastor? Porque vocês já leram lá em Gálatas acerca do fruto do Espírito, não leram? O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo sendo potencializado nas nossas vidas pelo Espírito Santo. E esse caráter de Cristo é saturado de boas emoções, como amor, bondade, fidelidade, benignidade,
mansidão, domínio próprio, tudo isso são parte desse arcabouço emocional humano para o qual nós precisamos ter atenção. Observe que são as emoções que nos levam à falência ou ao fracasso. São as emoções que nos levam muitas vezes às sensações mais terríveis, muito embora nós tenhamos conhecimento bíblico de que não é bem assim. São as emoções que nos fazem brigar com os lençóis no domingo de manhã, ou as emoções que nos levam a pensar 2, 3, 4, 5 vezes se nos comprometemos de servir a Deus com maior fidelidade, servindo aos seus ricos propósitos na nossa geração. Isso me leva a fazer uma pergunta a você: como vai as suas emoções? Muita tristeza misturada com desânimo? Tem muito sentimento, às vezes, de insuficiência e incapacidade, misturado, às vezes, num sentimento de euforia, de maneira que ninguém poderá lhe deter? A minha pergunta nessa manhã é séria. Como vai as suas emoções? São as emoções que nos levam a fazer decisões. E são as decisões, queridos, que vão modelando a nossa vida. São as decisões que vão modelando nossa família, nosso casamento, nosso cristianismo, nossa fé e, assim dizer, também nossa igreja. São as nossas emoções um quanto desequilibradas que levam a gente a romper com amizades longas. Mas como Deus nos ensina a lidar com esse lado emocional desajustado, adâmico, que nós herdamos na queda? Porque nós também, como Adão, sentimos medo de Deus, aquele sentimento de repulsa, aquele desejo de distância, ao invés daquele desejo ansioso de uma proximidade maior, aquele desejo de abandonar tudo. Você nunca sentiu isso, não? Você nunca teve esse desejo, aquele sentimento de abandonar tudo, largar tudo, deixar tudo para trás, esquecer ou colocar, se a gente pudesse alugar um desses cubículos, um desses depósitos, onde a gente pudesse empurrar para lá toda a nossa vida, trancar e fugir, cair no mundo. De vez em quando, eu estou ouvindo alguém dizer: minha vontade era pegar um carro e desaparecer. Deixar a mulher, deixar filho, deixar casa e especialmente deixar os boletos para trás. E fugir, dar um fim na vida. E nós imaginamos que esses sentimentos com os quais nós lidamos seja estranho ao conhecimento de Deus e ao tratamento gracioso do Senhor nessa matéria, sobre nossas vidas. Como eu já disse antecipadamente, a Bíblia fala de ansiedade, a Bíblia nos lembra que nós precisamos servir ao Senhor com emoções renovadas de alegria, a Bíblia nos fala sobre esse fruto do Espírito Santo, sobre essa habitação do Espírito em nossas vidas, gerando em nós o caráter de Cristo e gerando em nós esse campo emocional divino, esse campo emocional sobrenatural que emana da presença do Espírito Santo na nossa vida. Pastor, mas é sempre assim? É óbvio que não.
Nós sabemos que somos ameaçados pelas nossas emoções, mas nós precisamos aprender a olhar com desconfiança aquilo que sentimos, porque normalmente o que sentimos está alinhado com a vida caída, a vida pecaminosa, decaída de Adão. Esse é o sentimento com o qual nós precisamos olhar. Há uma máxima em nossos dias que é um verdadeiro perigo, e ela é tão repetida, se repete na televisão, se repete na internet, nas mídias sociais diversas. Eu ouço essa frase: faça o que você sentir em seu coração. Deixe o seu coração lhe dirigir. Eu digo, pelo amor de Deus, não permita que o seu coração lhe dirija, porque se você se deixar guiar pelo seu coração, o seu coração levará à morte. Foi o coração de Adão que o liderou a se esconder de Deus e a fugir dele. A minha missão nessa manhã aqui no púlpito é mostrar para você como Jesus reagiu aos diversos desafios emocionais ao longo dos 3 anos de ministério dele. Primeiro desafio é o desafio de perder gente próxima. Ano passado foi uma tempestade perfeita para mim, não é? Eu perdi meu pai, eu perdi primeiro minha mãe, depois meu pai, depois de um longo tratamento contra o câncer que ela sofreu ao longo de 5 anos, lidando com aquele corpo esquálido que ia perdendo o brilho a cada dia do meu lado. E nós imaginamos que o Deus Todo-Poderoso não entende isso porque Ele é Deus. Não. O Deus Todo-Poderoso compreende isso, porque Ele viveu em forma humana, e vê os nossos entes queridos indo embora, vendo os nossos amigos indo embora, vendo o sofrimento bater na porta de queridos do nosso coração. Eu tenho agora um amigo cuja esposa está muito doente, ele pastor de uma grande igreja, e a esposa muito, mas muito doente. E eu estava agora de manhã orando por ele, tentando me colocar nos sapatos dele, imaginando a dificuldade que é lidar com o seu ministério, o seu chamado, debaixo de tanta tensão e sofrimento. O fato foi que Jesus, sem explicar muito, a Bíblia nos diz que ele, vendo o sofrimento de Marta, de Maria, vendo os judeus chorando e todo aquele clima terrível da casa de Lázaro, diz que ele chorou. A Bíblia não nos informa que ele tenha sorrido, a Bíblia não nos informa que ele tenha celebrado, mas 2 vezes no Evangelho a Bíblia nos diz que ele chorou. Ele chorou na casa de Lázaro e ele chorou sobre a cidade de Jerusalém, lamentando: ó Jerusalém, há quanto tempo eu vos quis reunir debaixo das minhas asas, como a galinha colhe os seus pintinhos. E ele lamenta a rejeição de Jerusalém, a dureza do coração das pessoas, a dureza do coração de Jerusalém, fez Jesus chorar. Então Jesus não foi um ser insensível, ultracampeão, que nada, absolutamente nada o abalava, mas ele nos mostrou como reagir. Isso significa que se nós aprendermos com Jesus a reagirmos emocionalmente às diversas circunstâncias adversas da vida, nós vamos ter vidas melhores, mais saudáveis e com certeza mais iluminadas e brilhantes do que nós temos. Via de regra, nós estamos tratando um lado emocional decaído da natureza humana aqui na igreja. Um irmão, outro irmão, uma irmã, outra irmã, um jovem que tem a vida
toda pela frente e às vezes o semblante caído, uma atitude às vezes de total impotência, de um pessimismo horroroso. Pastor, olha o que diz o noticiário, a dificuldade de encontrar um trabalho, a dificuldade de olhar a vida e geralmente arrastando um fardo pesado de desânimo para viver a fé. É o que eu acho que é mais curioso em todo esse desajuste emocional que o pecado nos trouxe, a mim e aos irmãos, é que nós podemos desanimar de tudo, mas nós não desanimamos de uma série de coisas na vida. Eu nunca ouvi uma torcida de futebol desanimar de continuar a torcer pelo seu clube e a gritar pelo seu escudo depois de um ano catastrófico como teve alguns clubes aqui do Rio de Janeiro. O Botafogo, coitado do Botafogo, há coisas que só acontecem com o Botafogo. Que sofrimento para a torcida do Botafogo, não é? Já soltando foguetes de que seria campeão. Depois o Flamengo naquele alto e baixo, será que vai ser campeão? Agora tem o Tite como técnico do Flamengo. Isso apenas para falar da linguagem futebolística que todo mundo aqui de alguma forma é afetado. Os vascaínos, coitados dos vascaínos, tiveram que aguentar, segurar a respiração até o último segundo do campeonato, imaginando que mais uma vez desceriam para a Série B. E eu não encontro ninguém mudando de time no final do ano, ninguém desanimando. No ano que vem estão lá, soltando foguetes, acompanhando o clube, brincando com o colega, com um amigo, com um irmão da igreja, e às vezes as provocações são públicas. De vez em quando alguém aparece aí com a camisa do clube, do Botafogo, do Flamengo, do Vasco. Aqui na igreja é tanto botafoguense, o diácono Ângelo, o diácono Carlos Otávio, o irmão Jorge Guimarães, que todos são torcedores do Botafogo. Eu imaginei, poxa, a torcida do Botafogo está toda lá na vila. Gracejo, né, irmãos? Tentando mexer um pouco com a sua emoção. O que eu quero dizer é que a maneira como nós lidamos com determinados temas da vida não nos deixam desanimar com tanta facilidade. Eu vi torcedores do Santos chorando, como acontece todo final de campeonato, quando o clube desce para a Série B, um ano depois do sepultamento do Rei Pelé. As pessoas choravam nas arquibancadas. Na segunda-feira, foi eleição no clube, o pau comeu. Veja como as emoções são tão diferentes. A torcida que chorava na arquibancada no domingo, na segunda-feira estava quebrando o patrimônio do clube para qual torce. Então nós nunca podemos descartar que nossas emoções podem nos levar às piores reações que existem. Um outro ponto muito interessante observar em Jesus está aqui em João capítulo 15. Vamos lá, vamos abrir. Vamos ver um lado emocional de Jesus iluminado aqui no Evangelho. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, versículo 13. João 15, verso 13. Diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus chamou aquele grupo a quem ele rotulou de apóstolos. Jesus classificou aquele grupo todo de amigos, mas eles eram amigos de Jesus? Essa é uma pergunta que eu fiz enquanto li o texto. Eles foram amigos de Jesus? Jesus olha para eles e diz: eu não vos chamo servos, eu vos vejo como amigos do peito, grandes amigos. Mas eles foram amigos de Jesus? Bem, a se julgar pelo fato de que só João esteve com ele até a hora da crucificação, 11 deles deram um passo atrás. Mas não foram só eles que deram um passo atrás com Jesus, não. Quando Jesus prega um pesado sermão dizendo: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, eles interpretam como se Jesus estivesse insuflando canibalismo, e param de seguir a Jesus, deixando Jesus sozinho com os 12. E Jesus, sozinho com os 12, diz: vocês também não querem acompanhar essa volúvel multidão? É um verdadeiro desafio amar gente que não nos ama. Eles demonstraram com a vida deles, demonstraram com a maneira de ser deles, que eles não amavam a Jesus. Todos eles tinham interesses muito bem desenhados. A mãe de Tiago e de João pediu a Jesus que permitisse que um dos seus filhos se sentasse à direita e outro à esquerda no reino de Jesus. A discussão entre eles pelo caminho, muitas vezes uma discussão acalorada, é quem era o maior entre eles. Portanto, havia grande interesse na amizade aproximada a Jesus. Você é amigo de alguém por interesse? Como Jesus reagiu a essa amizade interesseira que os discípulos ofereciam a ele? Diz a Bíblia que Jesus os amou e amou até o fim. Sabe, nós às vezes queremos florear um pouquinho o cristianismo e o evangelho, humanizando demais, culturalizando demais o evangelho. Mas a verdade é que mesmo sabendo desse coração dividido desses homens, Jesus amou até o fim. Então, ainda que você tenha amigos que sejam desleais, infiéis, amigos que não demonstrem no momento mais crítico da sua vida a sua presença, o seu apoio, ainda assim, a Bíblia Sagrada nos manda amar até mesmo os inimigos, os que se colocam contrários a nós em campo oposto. Então o desafio da vida cristã é sobrenatural. Você não pode viver a vida cristã sem a presença do Espírito Santo habitando em sua vida. Caso contrário, você vai ser um poço de depressão e frustração ao longo da sua vida, porque você vai observar ao seu redor amigos que não são amigos, mas não
Não se apresse na conclusão da história. O fato é que esses apóstolos, todos eles, com exceção de um, morreu martirizado por amor a Cristo no final de suas vidas. Tiveram um período em que foram desleais na sua amizade, mas no final eles acabaram por ser transformados, possivelmente pelo amor de Jesus. Os dramas emocionais são contemplados na oração do Pai Nosso, na oração que o Senhor nos ensinou, quando Ele nos ensina a orar: Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Vai ter gente que vai dever muito para você, vai morrer, e você vai morrer, e eles vão estar no vermelho, e às vezes no roxo, não é nem no vermelho, no roxo, de tanto lhe dever. Qual é o caminho cristão? O caminho cristão é o caminho da saúde emocional, porque quando a gente perdoa, a gente pode sofrer por um tempo, lamber as feridas, chorar as mágoas, as pitangas, tudo isso é humano e natural. Mas nós não podemos ficar presos nesses atoleiros emocionais a vida toda. Precisamos aprender a amar os amigos que não, às vezes, nem sempre se demonstram amigos, e não desistir da amizade. Não desistir. Permanecer. Jesus não demonstrou decepção com isso. O fato é que Ele não chamou nenhum desses homens à conversa. Quando Ele foi conversar com Pedro sobre aquela postura de negar que o conhecia, é mais ou menos assim: você vem aqui na igreja e de repente o pastor Weber é preso, e alguém encontra você na rua dizendo: eu vi uma foto lá da igreja, você está na foto. Não, eu jamais passei na frente da igreja. O que você faria? Cortaria relações? Nunca mais se dirigiria a essa pessoa? Isso é humano, isso é pecaminoso, isso é adâmico. Isso pode ser compreendido à luz de Adão, mas à luz de Cristo, não. Jesus, quando encontra Pedro, Ele pergunta: você me ama, rapaz? E há 4 expressões gregas para o amor. Amar vem do verbo agapau no grego, e o substantivo é ágape, ou agape, dependendo da pronúncia. Esse é um amor sobrenatural, espiritual, o amor que Deus tem por nós, que nós temos por Deus. E Jesus pergunta para ele: você me ágape? Você tem esse amor sobrenatural por mim? É que a gente está lendo o texto em português, só está lendo a tradução. Mas ele pergunta: você tem um amor espiritual por mim? E ele diz assim: o Senhor sabe que eu lhe considero um grande amigo. O Senhor sabe que eu lhe quero bem. Eu te filéu, é a segunda palavra no grego para descrever amor, é aquele amor da amizade, da camaradagem, desse cara que eu conheço há tantos anos, eu cresci na igreja com ele. É mais ou menos assim uma relação que eu tenho com o bispo Jorge, cresci na igreja com ele, um amor de amigo do peito. A terceira expressão de amor é a expressão storge, ou storge, que fala do amor familiar, esse amor que você tem por tio, tia, primo, prima, esse amor de parentesco, consanguíneo. E o 4º tipo de amor é o amor eros, que é o amor romântico, é esse que eu
tenho pela irmã Lourdes, e declaro aqui, apesar dos 43 anos de relação conjugal, 50 anos de caminhada ao lado dessa princesa de Deus, essa Sara da era moderna, essa princesa de Jesus, não é? Então, esses são os 4 tipos de amores, e era disso que Jesus estava interessado quando foi lá perguntar a Pedro. E eu fico olhando para o Evangelho, ele não teve nenhuma reação quando Judas o traiu. Você já foi traído? Hein? Já foi traído alguma vez? Sabe qual foi a resposta de Jesus à traição? Segurem, meus irmãos, da cadeira para você não cair. A resposta de Jesus à traição foi o silêncio. Ele não olhou para Judas, ele não foi deter Judas do suicídio. Judas saiu e foi suicidar-se, e no suicídio ele despenca do lugar onde ele se pendurou e cai no chão, e as suas entranhas se abriram. Uma morte, trágica morte de Judas, mas a verdade é que a resposta emocional de Jesus à traição foi o silêncio. E talvez a gente precise aprender um pouco mais com o Evangelho para nortear a situação. A última vez que Jesus tocou na traição de Judas foi na ceia. A partir dali, nenhuma palavra. Ele não lamentou a traição, essa coisa de aquele Judas me foi vender por 30 moedas de prata. Olha, quanto valeu o Filho de Deus para ele. Ele não ficou lamentando sobre a traição de Judas, apenas seguiu em frente em silêncio. Talvez nós precisemos aprender através das nossas experiências emocionais, porque todos nós estamos sendo cozidos nessa pressão das emoções. E a todo tempo nós estamos demonstrando com a nossa vida e com as nossas reações, como nós processamos emoções. A traição foi respondida com silêncio. A negação com uma pergunta, aliás, 3 perguntas. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 perguntas, porque talvez seja muito difícil a gente perceber essa dimensão tão profunda do amor. Nosso Natal, na semana que vem, eu quero pregar um sermão emoldurando o Natal nessa gloriosa moldura do amor divino, para que a gente perceba o quanto a gente precisa crescer em amor e precisamos elaborar melhor nossas emoções. O silêncio de Jesus sobre a traição de Judas fala muito. Mas se a traição de Judas mereceu silêncio, eu exorto os irmãos, não traiam. Não traia a confiança de ninguém, nem do cônjuge, nem da família, nem dos amigos, nem da igreja, nem de nada. Não esteja por trás de nenhum ato que possa ser classificado como um ato de traição. Por quê, pastor? Porque esse ato mereceu o silêncio de Jesus. Agora, eu gostaria de levá-los a uma outra cena do Evangelho, para a gente perceber as emoções de Jesus diante das dificuldades familiares. Nós temos dificuldades familiares? Temos ou não? O que a Bíblia diz? O inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Está lá.
E depois Jesus descreve as relações confusas das famílias, dizendo que são pais contra filhos, filhos contra pais, e ele vai elaborando em diversos cenários da família, dizendo é sogra contra nora, nora contra sogra e vice-versa. A verdade é que existem diferentes dramas familiares. A Bíblia abre o Gênesis mostrando o drama entre dois irmãos, Caim e Abel. O pecado veio mexer nessa área familiar, meus irmãos, e bem-aventurados são aqueles que vigiam diante do Senhor pela sua família, pela sua casa, pelas relações familiares. Observe o que diz Mateus capítulo 12. Olha que família Jesus nasceu. Ele era o filho primogênito, foi chamado do primogênito da criação, e o primogênito dentre os mortos, mas ele também foi o primeiro filho da família de Maria e José, embora ele não fosse filho de José diretamente, mas uma obra viva do Espírito Santo. Olha o que diz no capítulo 12, versículo 46 do Evangelho. Falava Jesus ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam onde? Estavam onde, irmãos? É assim que diz a sua Bíblia? Estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E eu às vezes me pergunto que nem na própria família Jesus encontrou apoio para o seu ministério. Isso pode corrigir tantos erros na vida familiar de todos nós. São filhos que não têm apoio dos pais, são muitas das vezes pais que não são consolados pelos filhos, que querem, numa certa idade, fingir que os pais não existem, especialmente quando os pais começam a arrastar os pés e a precisar do suporte dos filhos. A vida familiar é um desafio, porque Deus fechou numa mesma casa diversos filhos de Adão. É por isso que a família é um lugar tão tenso e o primeiro homicídio se deu na família. Porque você quer ver um problema, feche pecadores no mesmo lugar. O que dá ibope hoje na televisão brasileira? São esses programas em que se fecham pessoas no mesmo lugar, e aí o que dá ibope é aquilo que vai surgindo dali, e vai surgindo os subprodutos da vida pecaminosa. Cobras, lagartos, escorpiões e percevejos começam a pular de todo lado, até artista, gente com muito dinheiro e fama se mostram na televisão. E o que se vê? Tensão. Quem vai lavar a louça, quem não vai, quem vai limpar a casa, quem não vai, quem vai fazer a comida, quem não vai, quem é preguiçoso, quem deita na sopa do outro, quem dorme na sombra do boi. A gente conhece essas questões, né? Nós sabemos de tudo isso. Mas diz que eles estavam do lado de fora, isso significa que a família não fazia parte da reunião que Jesus estava conduzindo. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Coisa horrível. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse:
Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Em Mateus, capítulo 13, no versículo 35, vamos lá, o verso 35. Capítulo 13, desculpe-me, 55.